Olá, olá, tudo bem? Como é que está você? Tudo em paz? Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é um imenso prazer estar com você aqui. Eu fico feliz por você estar acompanhando esse estudo. Hoje nós iremos estudar o estudo de número 10, que tem como título A Nova Terra. Nós vemos que a terra que vivemos hoje, ela está bastante destruída por conta do pecado, não é mais a mesma. Obviamente que isso há muitos anos, mas nós temos que ter esperança de que teremos dias melhores ao lado do Senhor Deus, nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo Redentor. E depois nós iremos regressar para aqui, para essa terra, para assim vivermos o projeto de Deus, o Éden, o qual Ele criou para nós, o Jardim do Éden. E ele vai existir sim, porque é um projeto de Deus. E Deus, ao contrário de muitas pessoas, Deus ele não é homem para que minta, Ele é Deus, Ele não mente. E Ele nos garantiu que haverá novos céus e nova terra. E eu creio, e é por isso que eu estou aqui para junto estudar a Bíblia com você. Eu entendo que muitos nossos irmãos às vezes creem de forma diferente. Eu respeito, independente de concordar ou não, a minha obrigação é respeitar. Tá bom? E assim como você também não concorda com alguma ideologia minha ou alguma explanação do que eu compreendo da palavra de Deus. Mas é fácil de você descobrir. Peça orientação ao Espírito Santo, que Ele vai te dar o discernimento correto para que você possa ter esclarecimento melhor daquilo que você não tem. Tá bom? Então eu quero convidar a você abrir sua Bíblia, né? Nesse momento eu quero pedir que você abra sua Bíblia e também feche os seus olhos e abra o seu coração. Nós vamos orar para dar início ao nosso estudo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador e Mantenedor, nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós vivemos em um mundo que está contaminado pelo pecado. Às vezes nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos, Senhor Deus, perspectivas de melhoras. Porque nós olhamos com nossos olhos carnais, com a nossa natureza humana limitada. Por favor, nos perdoa e nos ajuda a trilhar pelos teus caminhos durante todos os dias de nossas vidas. Que possamos trilhar nos teus caminhos na certeza de que teremos um novo lar, um novo céu, uma nova terra. Por isso, esteja conosco agora e nos dê compreensão da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A introdução do nosso estudo diz: um mundo de paz, sem ódio nem rancor. Um mundo sem violência, preconceitos, corrupções, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto nem pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. Cansados como estamos do mundo atual e suas dores, para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia. Mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Aqui a primeira pergunta diz: o que o Senhor prometeu criar após o milênio? Nós estudamos a lição passada sobre o milênio, é bom frisar sobre isso, né? Um período que nós, depois que Cristo voltar, ele vai voltar pela segunda vez, porque a primeira ele já veio quando foi crucificado, e ele disse que iria e voltaria, ou melhor, voltará para nos buscar, eu creio. Você crê? Diga amém? Amém. E depois que ele nos levar para o céu, nós iremos ficar um período de 1000 anos lá. E durante esse período nós iremos saber por que algumas pessoas que nós amamos não estão lá. E depois nós iremos regressar justamente para morar aqui, na nova terra. Então a primeira pergunta está completamente relacionada à nova terra. O que o Senhor prometeu criar após o milênio? Vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Primeira, segunda, 3, 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, a pergunta foi: o que o Senhor prometeu criar após o milênio? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Oh, louvado seja Deus, essa é a nossa esperança. Após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá para a terra. Está em Apocalipse 21, 2. Tornando-se a capital da nova terra. Será quadrada, versículos 16, 14, 12, 18, 19, fala sobre essas medidas, cercada de muros e adornada de pedras preciosas. Em cada lado dos muros haverá 3 portas, onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. A cidade e a praça serão de ouro. Na praça estarão o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. Quem ficará fora da cidade e quem estará nela? Apocalipse 21, 8, 27 nos dá a resposta. Apocalipse 21, 8 e 27. 21, aqui. 8, diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A pergunta foi: quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Agora nós temos mais aqui em 1 Coríntios 6, 9 e depois 10. 1 Coríntios 6, isso, 9 e depois o 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A pergunta foi: quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Ficarão de fora os incrédulos, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e mentirosos. A segunda questão, né? Quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Nós vimos aqui, acabei de falar com vocês aqui a respeito do que está escrito na Bíblia. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. Você fica de fora e você fica de fora, você vai, você fica. Não, não é eu, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que não vai agradar a todos, mas é a verdade. Ficarão alguém de fora. E quem são eles? Os incrédulos, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. E a lista segue, são muitas pessoas. Por quê? Porque querem viver as suas vontades e não a vontade de Deus. Então, sabe qual é a parte boa disso? Você que está ouvindo isso agora? É que você pode se corrigir dos seus erros, pode pedir perdão, quebrantar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero acertar. Me perdoa porque eu errei até aqui. E, por favor, me ajuda a trilhar nos teus caminhos. Eu quero ser uma nova criatura. Faça isso, confesse os seus pecados a Deus, arrependa-se dos seus pecados e será salvo. E você só pode fazer isso em vida. Depois que você morrer, não tem mais como. Ninguém poderá fazer isso por você, tá bom? Então, fica atento e entenda que isso não é uma crítica, isso é um alerta. Porque nós temos que viver a vontade de Deus. E ainda que às vezes doa, que machuque, nós temos que abrir mão de algumas vontades que nos agradam, tá bom? Entrarão somente aqueles que têm o nome no livro da vida, também, né? Agora, a terceira questão, a pergunta é: o que não haverá na nova terra? O que não haverá, tá bom? Apocalipse 21, 4. Depois nós vamos para Isaías. Apocalipse 21, 4. Diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Com certeza não vai haver nem morte lá, ou seja, pranto, nem dor, não haverá lágrimas, não é isso? Isaías 35, versículo 5. Isaías 35, versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos
e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Oh, glória! É fartura, né? Tem mais aqui. 6, 9 e 10. 6 diz: os coxos saltarão ali, né? Perdão, eu li o 5 e o 6. Agora vamos ver o 9, 9 e 10. Isso, 9 e 10. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Ou seja, não vai haver morte entre os animais e muito menos entre as pessoas, ok? Então, nós lemos aqui as respostas da questão de número 3. O que não haverá na nova terra? Lá não vai haver morte, luto, pranto e dor. Verdadeiro, não vai. Lá não vai haver vida eterna? Aqui é falso. Lógico que lá tem a vida eterna. Lá a vida não vai ter fim. Lá não vai haver deficientes físicos, nem doentes, nem enfermos, não é isso? Verdadeiro. Lá não vai ouvir voz de choro, nem de clamor. Isso, verdadeiro também. Tá entendendo aí para você responder, né? Muito bom. Agora vamos para a pergunta de número 4. Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Isaías, era para eu ter deixado aberto, mas tudo bem. Isaías 65. Isaías 65. Isso. 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Oh, glória, que bênção, né? Então, quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Plantarão vinhas, cada um desfrutará do trabalho de suas mãos. Amém. Como serão os animais na nova terra? Isaías 65, ainda no 25. Olha aqui a resposta para a outra questão que nós estávamos estudando. 65, 25. Diz o quê? Diz: o lobo e o cordeiro passarão juntos e o leão comerá palha com o boi. Lá nós entendemos que não haverá leão, né? Mas não haverá leão feroz. Leão com a natureza que tem hoje. Ou seja, o leão comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente, né, da cobra. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A nova terra é o jardim, né? O jardim do Éden, o projeto de Deus que foi interrompido por conta do pecado e por fim vai se estabelecer para nós. Como serão os animais na nova terra? O lobo e o cordeiro passarão juntos, né? Agora a pergunta de número 6. Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Isaías ainda 66, 22 e 23. 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim hei de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. A pergunta foi: que frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? De um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Pergunta de número 7. Para quem Deus preparou essa cidade? 1 Coríntios 2, 9. Eu quero voltar um pouquinho aqui nessa questão que fala de um sábado a outro. Nós precisamos entender o seguinte: o sábado ele não foi estabelecido por homem, por um judeu, por um povo específico. Ele foi estabelecido por Deus lá na criação. E nós ainda vamos estudar sobre isso. O sábado ele não é um meio de salvação, mas ele pode ser um meio de condenação. Porque a lei
de Deus é os princípios que regem a humanidade para viver de forma correta. E transgredir os mandamentos de Deus é pecado, e o pecado nos separa de Deus. E quando nos separamos de Deus, o que tem a nos esperar é o que é a morte. Então, o sábado, o sétimo dia, existe uma diferença entre o sábado de adoração a Deus, o sábado memorial da criação, que foi dado lá na criação, lá no Éden, para o homem. Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizeram até o sexto dia. Mas Deus não se cansa, então ali é simplesmente para mostrar para você que você precisa ter um dia de conexão plena com Deus, sem estar envolvido nas suas atividades seculares. E a prova disso é que nós devemos adorar a Deus no sétimo dia da semana, nos conectarmos com Ele, e que quando estivermos na nova terra, nós também teremos essa adoração, só que não vai ser só de um dia, certo? Nós vamos adorar de um sábado a outro. Isso quer dizer que ele vai ficar sentado lá só comendo frutas, né, debaixo das árvores? Não, não. Na nova terra nós plantaremos, colheremos, né, mas tudo com o coração contrito a Deus, em clima de adoração a Deus. E quando você faz o dia de sábado deleitoso no Senhor, fazendo o bem para a humanidade e o bem e a obra de Deus, você se sente bem. E por que não fazer isso por toda a eternidade? Então é isso. É um memorial da criação que perdurará por toda a eternidade. Não tem um limite, não tem um ponto final. É início, assim como Deus é. Início, meio e fim. Alfa e o ômega. Tá bom? Ou seja, para quem Deus preparou essa cidade? 1 Coríntios 2, 9. Existe um povo que vai para essa cidade. 1 Coríntios 2, 9. 1, 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu amo essa passagem. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, para quem Deus preparou essa cidade? Deus preparou esse novo lar para aqueles que o amam. Se desejo estar na nova terra, devo a cada dia amar a Jesus e obedecer aos seus mandamentos. Se você ama, você obedece. Gil, ninguém consegue. Depende. O que importa para Deus não é se você está conseguindo 100%. Até porque você não vai conseguir. Guardar os mandamentos de Deus para Deus é tentar guardar. Tentar. E eu vou te dizer uma coisa, não são pesados. Quando você começa a pôr em prática essa observância, você entende que é mais fácil do que o que você imaginava. Porque você pode pecar lá no último, que esse é o pior que tem, não cobiçar. Mas quando você vive na presença de Deus, você peca porque você cobiça, você enxerga, você viu, você desejou. Seja a questão da sedução sexual, seja a inveja por um bem material. Você desejou, você cobiçou. É um segredo seu, é esse o desejo, mas não para Deus. Aí o que vai fazer? Se você vive na presença de Deus, você vai ser tocado pelo Espírito Santo, incomodado a se arrepender por aquele pensamento e aquele desejo. Aí você vai fazer o quê? Repreender esse desejo. E aí você vai continuando assim. Dia após dia você vai quebrantando o seu coração, vai se arrependendo dos seus pecados e Deus vai te restaurando até a volta de Jesus. O importante é não desistir, é continuar tentando até Jesus voltar. Tá bom? Então os mandamentos do Senhor não são pesados, são fáceis e é bom. É bom para organizar a nossa vida e obviamente para honrar o nosso Deus. Qual é a marca daqueles que amam a Jesus? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14 e versículo 15. Existe uma marca, existe algo que define quem ama Jesus. Nós vimos aqui que quem ama obedece, né? Então João 14, 15 nos diz o quê? Qual é a marca dos que amam a Jesus? João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu até quando eu estou pregando, eu falo com as pessoas o seguinte, eu sou casado e uso uma aliança, mas essa aliança, ela não me dá segurança para que eu não traia a minha esposa. O que me dá essa confiança, essa segurança para que eu não cometa adultério, não é a aliança em si. Aqui é para eu lembrar realmente que eu sou casado, que eu tenho um compromisso. Mas o que impede que eu atraia, que eu adultere, é o amor.
Assim, a observância da lei só será possível se você amar o Senhor da lei, o Senhor Jesus. Porque Ele mesmo falou através de João: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tá bom? A resposta aqui foi o quê? Qual é a marca daqueles que amam Jesus? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Guardará os meus mandamentos. A recapitulação é: após os 1000 anos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais doenças, desemprego, diferenças sociais, ódio, separações. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém, cidade cercada com muros, revestidos de pedras preciosas, e onde estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela entrarão os que têm o nome no livro da vida e amam a Jesus. Compromisso de fé. Creio que Jesus está preparando morada para mim. Amém. Desejo amá-lo de todo o meu coração. Amém. Quero ter a marca daquele que ama a Jesus. Amém. Que assim seja. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor, muito obrigado porque mais uma vez estudamos a Tua Palavra e nos fortalece na esperança de que teremos um novo lar, uma nova terra, onde não vai existir nem pranto e nem dor. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança. Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor Deus, até a volta do Teu Filho Jesus Cristo. Mas se porventura, Senhor Deus, viermos cair e chegarmos a descansar no pó, que possamos estar selados em Ti na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós Te convidamos a ser o Senhor de nossas vidas. Batiza-nos todos os dias com a presença do Teu Santo Espírito e nos afasta de tudo aquilo que possa Te desagradar. Por favor, nos torna pessoas melhores cada vez mais e nos capacita para o céu. É o que Te pedimos e honrosamente Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. E até o próximo estudo.